Bom dia para todos e todas, sejam bem-vindos a mais uma live livre, que é aquele nosso momento para refletir, para pensarmos sobre os nossos aspectos internos, sobre os nossos comportamentos, sobre a maneira como nós nos colocamos diante da vida. Para refletirmos sobre o que é que nós precisamos ajustar, o que é que nós podemos aprimorar dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa vivência, dentro da nossa jornada, né? Como seres aí em crescimento, em evolução, né? Então, vamos para mais uma live livre, que são aquela live, né? Que eu entro no momento que eu sinto que devo, e trago uma reflexão com um tema que eu sinto que preciso trazer no momento, né? Então, sejam bem-vindas, Claudete, Letícia, né? E todos mais que vão chegando agora, ou que virão, ou ouvirão em algum momento futuro também. Bom, então, o tema da live livre de hoje é as más influências. É muito comum, né, a gente ouvir, né, fulana mudou porque começou a andar com um grupo tal, ou começou a se relacionar com a pessoa tal, aquela pessoa é uma má influência para ela, aquela pessoa não lhe faz bem, aquela pessoa o direciona para fazer coisas que antes ele não fazia, ou que antes ela não fazia, né? Quando eu percebo, né, essa questão das más influências, uma coisa que é importante a gente observar nesse sentido bom, se eu entro em sintonia, por exemplo, com um determinado grupo de pessoas que julga-se como má influência, é o que eu acabei de falar, eu entro em sintonia. Bom, se eu sintonizo com essas pessoas que julgam, né, ou julgam ser más influências para mim, quem sintoniza com essas pessoas sou eu. Então, a razão é por que razão eu entro em sintonia com essas pessoas, né, com essas companhias que se julgam má influência. Então, a questão que eu quero trazer é porque a gente pode ter um pouco de cuidado quando a gente vai falar nesse sentido, né? Ou porque, o fulano, o ciclano, ele é uma pessoa boa, mas se envolveu com aquele tipo de gente, nossa, aquelas pessoas são má influências para ele ou para ela. Mas a razão é por que essa pessoa se submeteu a ter relações e a ter convívio com outras pessoas que realmente até podem ser más influências. Mas não é à toa, é porque existe sintonia. E tudo no universo é sintonia. Então, se eu estou sintonizando com aquele grupo, né, com aquelas pessoas, ou alguém, né, que eu conheço, poxa, tá com, entre aspas, más companhias, é porque, de alguma maneira, aquele grupo, aquelas pessoas, tem algo que dentro daquela pessoa sintoniza. Então, é por sintonia, seja para coisa boa, seja para coisa ruim, seja para companhias boas, seja para companhias ruins, né? Então, sempre ocorre uma sintonia. Então, veja, por isso que é interessante a gente ter um olhar diferente. Se, por exemplo, eu estou andando com más companhias, né? É porque dentro de mim tem energias, sensações, coisas aqui internas dentro de mim que sintonizam com aquelas más companhias, aquelas más influências. Então, se a gente olha de uma maneira ainda mais ampla, talvez eu também seja uma má influência, talvez eu também seja uma má companhia. Então, eu não sou, né, uma santa, um santo, não. Se eu estou sintonizando com aquilo, é porque eu também tenho a parte da má influência junto comigo, né? Se aquela pessoa está sintonizando com esse tipo de grupo, com esse tipo de pessoas, é porque dentro dela também tem essa energia, entre aspas, má, né? Que está sintonizando com aquilo naquele momento. Então, as más influências que a gente fala só atraem aquilo que de alguma maneira tem de semelhante com ele, né? Então, a gente só sintoniza com aquilo que está em ressonância com aquilo que nós estamos vibrando.
E eu trago tudo isso não com a ideia de condenar ninguém, longe disso, né? De jeito nenhum. É só pra gente perceber que as más influências, elas só acontecem para quem está sintonizado com aquela má influência, ou para quem está sintonizado com aquele tipo de energia, ou para quem de alguma maneira tem alguma parte dentro de si que sintoniza com aquilo. Então, a gente pode, né, falar, por exemplo, situações de, vamos lá, de usuários de drogas, por exemplo, né? Pessoas que sintonizam com aquele grupo é porque de alguma maneira tem alguma coisa ali que sintoniza com uma dependência, por exemplo. Então tem uma influência de dependência que não é, por exemplo, uma influência, entre aspas, positiva, e aquilo gera um interesse em comum e aquilo alimenta aquele grupo. Então, a pessoa, por exemplo, ela não começa a usar drogas, por exemplo, por má influência. Tá, mas antes disso, beleza, tem aquele grupo, por exemplo, que a incentiva, vamos dizer assim, né, a ser um usuário, por exemplo. Tá, mas antes disso, o que essa pessoa, antes de sintonizar com aquele grupo, tinha, que quando ela sintonizou com aquele grupo, ela conectou, né? O que é que tem ali dentro dessa pessoa que já estava em ressonância com aquele grupo, e daí quando encontrou aquele grupo, conectou. Entende? Então já vem antes. Então o que é que dentro da própria pessoa já é uma má influência? Já influencia ela de forma negativa, né? Quando a gente fala, por exemplo, da dependência, o que é que está faltando aqui dentro? O que é que a pessoa busca como um gatilho para fazer, por exemplo, o consumo de drogas, o uso de drogas, e que quando encontra um grupo que está na mesma sintonia, conecta com ela? O que é que já tem aqui? O que é que vai conectar, né? Por exemplo, vamos, né, um exemplo bem bobo. Vamos imaginar que tem um aparelho eletrônico, né, que tem a tomada. Naquele aparelho eletrônico tem ali o engatezinho que precisa engatar na tomada. Se ele não tem, se ele não fecha, ele não vai engatar. Por quê? Porque não tem conexão, não dá. Quando a gente está falando das influências, das energias, é a mesma coisa, né? Então, se aquela pessoa está conectando com más influências, é porque dentro dela já tem uma má influência que ela não está sabendo lidar, né? Então, por exemplo, dentro de mim, vamos imaginar que eu aqui internamente tenho uma energia de inveja. Vamos imaginar. Eu aqui tenho uma energia de inveja. Então, essa inveja que está reverberando aqui dentro de mim, a inveja da coisa do outro, uma inveja do que o outro conquistou, uma inveja da roupa do outro, uma inveja do jeito que o outro se coloca, uma inveja do jeito que o outro fala. Então, vamos imaginar que dentro de mim tem essa inveja. Para mim, a inveja dentro de mim está causando uma má influência em mim. Quando, por exemplo, vamos imaginar, eu me conecto com pessoas que estão lá fofocando, comentando um monte de coisa, e aí a gente vai começando a falar sobre a inveja que a gente tem do outro, porque a fulana fez isso, porque o fulano fez aquilo, e vai alimentando aquela inveja. Não é o outro que trouxe pra mim essa energia da inveja, essa energia da fofoca. É a minha má influência que já estava aqui dentro de mim, que sintonizou com aquele grupo e com aquelas pessoas que estavam vibrando naquela mesma frequência. Entende? Então, a má influência começa aqui, né? Então, a gente precisa olhar aqui para dentro para perceber o que aqui dentro está causando má influência em mim. Quais as más influências que estão sendo alimentadas e retroalimentadas dentro de mim, que eu posso trabalhar de modo a evitar que eu possa me conectar com pessoas, grupos que também são más influências. Porque imagina, se eu tenho só a minha má influência aqui dentro, né? Todos nós temos aí as nossas más influências. Se eu tenho só a minha aqui, já é alguma coisa, já é ruim pra mim, né? E talvez até para as pessoas que estão vivenciando e que estão no meu entorno. Se eu me conecto com um grupo que tem essas mesmas más influências, esse que eu tenho aqui se conecta com o outro que tá lá, a gente vai gerando um grupo maior. E essa má influência fica maior, né? Ainda falando de influência, né? Uma coisa interessante, né? Tá bem em alta, né? Na nossa era, na nossa vida agora, né? Essa questão de influencer, né? Pessoas que são pessoas que de alguma maneira promovem, né? Promovem serviços, promovem produtos, enfim, né? São pessoas que influenciam outras a geralmente consumir alguma coisa, né? Vamos imaginar, a depender
do tipo de produto e de serviço que a pessoa é influencer, vamos dizer assim, ela pode ser uma boa influência ou uma má influência. E aí tem vários aspectos, né? Pode ser um bom influencer, por exemplo, aquele que tem muitos seguidores, vamos dizer assim, e aquela pessoa que vende bem e que, nossa, chama muito público e que faz aquele produto girar e que faz vender muito e que faz altas promoções e coisas assim. Sobre um aspecto do aspecto de consumo, do aspecto de vendas, isso pode ser considerado uma boa influência, um bom influencer. Ok, mas que tipo de produto e de serviço que essa pessoa está promovendo? Que tipo de produto e serviço é? Será que esse produto, esse serviço é algo que gera para as pessoas algo bom, algo salutar, ou é algo que é prejudicial? Ou é algo que não facilita a vida das pessoas, ou é algo que só estimula as pessoas a consumirem de maneira desenfreada, até às vezes entrando em dívida, ou até consumindo algo que não faça bem para a sua própria saúde, coisas nesse sentido, né? Então, sobre esse aspecto, pode ser um bom influencer, porque promove, vende muito, né, nesse sentido, mas por outro aspecto, às vezes o conteúdo, aquilo que a pessoa fala, aquilo que a pessoa traz, a percepção que aquela pessoa às vezes coloca para o mundo, faz influências negativas, mexe inclusive às vezes, né, as abordagens que a pessoa tem, mexe com a própria psique da pessoa, né, traz distorções mentais, traz visões distorcidas de valores, de princípios. Então pode ser um bom influencer porque vende muito, tem muitos seguidores, mas pode ser uma má influência, porque gera uma distorção interna, às vezes, né, até de consumo, a pessoa às vezes compra mais do que poderia, ou modificar os seus valores e princípios para distorções que o levam a desequilíbrios. Então, nesse sentido, é uma má influência, né? Em contrapartida, o contrário também pode acontecer, né? Pode ser, por exemplo, uma pessoa que tem pouquíssimos seguidores, vamos dizer assim, né, nessa nossa era aqui, nesse nosso exemplo, uma pessoa que nem tem assim, não tem tanta visibilidade, mas que, por exemplo, pode trazer um serviço, um conteúdo que seja muito bom, que gere muito valor, que agregue muito a vida das pessoas. Então, pode ser um má influencer no sentido de seguidores, né, no sentido de pessoas que o seguem, que acompanham, ou que vendem, mas em contrapartida, o conteúdo, a influência que chega para as pessoas é uma influência positiva, porque gera valor, porque gera vida, porque gera uma energia agradável, né? Porque faz com que as pessoas se movimentem de uma maneira positiva. Então, essa questão de influência a gente pode observar sobre vários aspectos, né? Então, bom, né? Qual que é o intuito aqui? Bom, vocês, né? Quem vocês são? Né? São boas influências ou são más influências? Né? Você é aquela pessoa que é uma boa companhia ou uma má companhia? Né? Quando eu me conecto com as pessoas, quais são os assuntos que eu falo? São assuntos que geram uma influência positiva com as pessoas que estão comigo, ou os assuntos que eu falo geram influências negativas? Eu sou uma má influência, né? Eu fico reclamando de tudo, eu fico falando do fulano, do ciclano, eu fico trazendo abordagens e contando histórias de tristeza e um monte de coisa que eu vi, que eu vivenciei e coisas nesse sentido. Ou eu sou aquela pessoa que está falando sobre os sonhos, sobre os objetivos, sou aquela pessoa que está percebendo as coisas boas que estão acontecendo na vida, sou aquela pessoa que estou agradecendo pelas oportunidades que tenho, sou aquela pessoa que está percebendo a dor do outro e eu me coloco para ajudar. Que tipo de influência eu sou? Como eu estou influenciando na minha vida e na vida das pessoas que estão no meu entorno. Então, o convite é que a gente observe internamente o que é uma má influência dentro de mim. O que dentro de mim me influencia negativamente. Que tipo de pensamento e sensações que eu tenho e que me geram uma má influência. E que me geram uma dor, uma tristeza. Que tipo de lugares eu vou, que toda vez que eu vou eu me sinto mal. E aí eu insisto e eu continuo indo naquele lugar. Por alguma razão, aquilo nem me faz bem, mas eu continuo insistindo e eu vou indo de novo, porque eu simplesmente só tô indo e não tô percebendo. Então, a responsabilidade é nossa. Depois não adianta dizer, mas foi fulano, mas foi ciclano que me levou por esse caminho. Não, você se colocou nesse caminho. Eu me coloquei nos caminhos que eu sigo. Cada qual está no seu caminho, em função das escolhas que faz.
Então, precisa, assim, trazer a responsabilidade para si, para entender que a má influência começa aqui. Se eu tô me conectando com pessoas que não são pessoas bacanas, que não são pessoas que estão com os mesmos princípios, com os mesmos objetivos, que querem alcançar as mesmas metas que eu, né, que querem alçar os mesmos voos que eu, é porque eu também tô sintonizado com elas. Então, a culpa não é delas. Não existe culpa, né? Existe responsabilidade. Eu me coloquei lá. Então, por que você está se colocando lá? Por que eu tô me colocando com essas más influências? Nossa, então eu sou tão bom assim, só tem eu de bom no meio daquela galera toda, né? Todo mundo é ruim e eu que sou bom. Bom, como assim? Será? Né? Será que a gente é tão bom quanto a gente acha que é? Sou tão melhor que os outros que estão ali? Será que eu também não sou uma má influência ali naquele grupo? Poxa, posso ser. Então tá, então se eu percebo que eu tô sendo uma má influência, o que eu posso fazer para não ser? O que eu posso fazer para inverter isso, né? Poxa, vamos pensar em pessoas e grupos que nos inspiram. Nossa, aquela pessoa, ela me inspira. Poxa, se ela me inspira, por quê? Porque ela faz coisas boas, porque ela age de maneira ética, porque ela age de maneira adequada, porque ela foi construindo progressivamente a sua vida a partir das suas ações, das suas escolhas. Poxa, é uma pessoa que é uma boa influência para mim. Beleza, o que essa pessoa fez para chegar até lá? Quais foram os meios que ela encontrou para ir crescendo e desenvolvendo? Então a gente muda o foco, sai daquela energia da má influência e foca na boa influência. Poxa, então eu posso, né, ser influenciado por aquilo que aquela pessoa traz, porque são percepções legais. Bom, e a partir do momento que eu começo a me tornar uma boa influência, eu começo a me conectar com outras pessoas que também são boas influências. E eu começo a ser uma boa influência. Mesmo não precisa ser para um grupo gigante de pessoas, para as pessoas que estão na minha casa, para as pessoas que são da minha família, para as pessoas que trabalham comigo. E é assim que a gente vai modificando. Porque às vezes a gente olha, né, nesse mundo da internet, pessoas que têm, não sei, milhares de seguidores, que têm grupos gigantes que seguem. Isso é ótimo, mas a pessoa não começou com milhares de seguidores. A pessoa não começou, né, cheio de pessoas a seguindo, acompanhando, não. A pessoa começou progressivamente e talvez as coisas que aquela pessoa foi falando foi fazendo sentido e de alguma maneira conectaram com aquelas pessoas, né? Então perceba, né? Às vezes pessoas que têm boa conduta, pessoas que trazem coisas de valor, geralmente aquelas pessoas elas continuam com o número de pessoas agregados acompanhando ela por mais tempo e vai só crescendo e vai aumentando, né? E vai aumentando aquela energia, né? No entanto, quando às vezes é uma pessoa que tem situações meio distorcidas, que passa por problemas, polêmicas e etc., aquilo vai caindo e levantando e baixa e sobe o número de seguidores, de pessoas que acompanham e é muito conturbado. Então é por quê? Porque não tem solidez, porque não tem firmeza, porque não tem constância, porque aquilo que a pessoa fala daqui a pouco contradiz, né? Então, são percepções assim, e sem julgamento, tá, gente? Cada qual é cada qual, mas é pra gente perceber quais são as influências que a gente tem, que tipo de pessoas nós nos conectamos, que tipo de influência nós somos, e o que eu tenho aqui dentro que é para mim uma má influência, que ações, que hábitos eu tenho que causam uma influência negativa para mim. Por exemplo, vamos lá, né? Vamos imaginar aqui. Deixa eu só ver o que a Tânia falou aqui pra gente. Hoje somos muito influenciados, acabamos sendo atraídos, às vezes nos deixamos levar. Exatamente. A gente entra naquilo e... Por que a gente se deixa levar, né, Tânia? Porque a gente não tá consciente. Se a gente tá consciente, poxa, eu estou aqui agora conversando com vocês, trazendo algumas percepções sobre esse tema. Ok, a gente não se deixa levar, a gente não se deixa perder. Mas quando a gente tá indo, só indo, como se diz, como é que você tá? Tô vivendo, tô só vivendo e não tô consciente do que eu tô vivendo, das experiências que eu tô vivendo, dos meus sentimentos, das minhas sensações, das pessoas que eu me conecto, dos lugares que eu vou, é realmente isso, né? É aquela história do deixa a vida me levar, a vida me leva. Mas eu não tenho consciência, eu não tenho aprendizado, né? Eu não consigo expandir. E aí realmente a gente vai só sendo levado, né? Aí você fala, né, Tânia, que quando você vê que você tá indo errado, você, né, tô indo errado pra puxar pro meu eu. Pera aí, onde pensa que tá se metendo? É isso aí, volta pra mim de novo e pergunta o que eu tô fazendo aqui. É isso, porque daí às vezes a gente tá indo, né, e daí você puxa pra consciência. Pera aí, mas não é bem isso, mas não é isso que eu quero, né? A Tânia do futuro,
não tem esse comportamento. A Tânia do futuro não se coloca nessas situações dessa forma. Peraí, vamos voltar para cá. Isso é muito legal, porque é consciência. Quando a gente tá consciente, a gente consegue ir voltando. E não quer dizer que a gente vai ficar consciente o tempo todo, ou a todo momento a gente vai ficar ali, né, se vigiando. Não, a gente vai vivendo a vida. Só que como você falou aqui, né, Tânia, em alguns momentos, quando a gente percebe que tá meio distorcido, muito longe de quem nós somos de verdade, da nossa essência, a gente puxa de volta para cá, né? Opa, volta para cá. Né? Por exemplo, um pai, uma mãe, quando tá cuidando de um filho, né? Ele às vezes até deixa o filho, vai ver que vai cair, que vai se machucar, mas vai deixando. Opa, vai. Quando vê que tá ficando muito perigoso, faz o quê? Ó, puxa pra cá, pera aí, segura, volta, né? E depois vai de novo, e assim vai. Então, é a maneira como a gente vai percebendo nós mesmos, nossos comportamentos, ações, pensamentos. Só que como que isso é possível? Só quando a gente se conhece. Se a gente não sabe quem a gente é, como é que a gente vai ter alguma abordagem conosco mesmo sobre esses aspectos, né? Se eu não sei quem eu sou, se eu não sei a vida que eu levo, se eu não sei quem eu quero ser, onde que eu quero chegar, como é que eu vou, né, ter consciência para puxar para o meu eu, para puxar para o meu equilíbrio, se eu não sei qual é o meu equilíbrio, né? Então é por isso que é tão importante a gente desenvolver o autoconhecimento, né? Outras coisas que são más influências pra gente. Poxa, que tipo de, a gente falou, né, de conteúdos e tudo mais, né, nas redes sociais, que é algo que a gente se conecta muito hoje em dia, né? Então, poxa, né, uma dica legal, vamos fazer um filtro, né, por exemplo, lá no nosso Instagram. Vamos ver que pessoas a gente tá seguindo e que às vezes não faz o menor sentido. Talvez em algum momento fazia sentido e que hoje já não faz mais. Vamos fazer uma limpeza. Poxa, que tipo de conteúdos eu quero acessar e que eu quero que fique aparecendo aqui para mim? Então, eu vou me conectar com esse tipo de conteúdo, com esse tipo de pessoa, né? Ah, eu assisto TV, por exemplo, assisto séries, assisto filmes, assisto até, né, canais abertos. Que tipo de canais e de conteúdo passam ali para eu assistir? Não é que a gente tem que ficar anoiado o tempo todo só vendo e conectando com coisas de energia, de espiritualidade. Não! A gente pode conectar com temas que sejam de comédia, que sejam de aventura, de suspense, o que a gente gostar. Só que a gente precisa estar consciente das nossas escolhas, porque depois que a gente absorve, fica aqui. E a gente acha que, não, daí passou aquilo lá, eu esqueci. Não, mas o nosso inconsciente aqui armazena um monte de informação e fica ali. E aí depois a gente não sabe por que porque eu tô com aquela sensação, porque eu tô com aquela, por que eu tô pensando desse jeito. Nossa, parece que... Por quê? Porque a gente acessou, porque a gente conectou. Quem que se colocou lá? Fui eu. Eu escolhi aquilo, né? Hoje em dia, né, com essas opções que a gente tem de Netflix e tantas outras plataformas, a gente tem muito mais possibilidade de escolher o que a gente vai acessar. Antigamente não, né? A gente só assistia os canais que tinha lá disponível e era naquele horário, era aquilo que tinha para assistir, né? Se quer assistir é isso, se não quer é isso também. Então a gente ficava muito condicionado a acessar só aquela informação e só daquele jeito. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente já tem muito mais liberdade de escolha. Então não dá mais para culpar, né, a TV que é só a TV que está me trazendo esse tipo de conteúdo. Não, porque quem faz as escolhas nesse sentido somos nós. E como é que a gente faz? Com consciência. Poxa, eu quero assistir uma besteira agora. Beleza, eu vou assistir, mas eu tô consciente que eu tô assistindo. E eu tô consciente das consequências que aquilo pode gerar em mim, né? Ou eu vou assistir, sei lá, um filme de terror. Beleza, eu vou assistir porque eu quero, tô com vontade. Então, assiste. Só que depois, se ficar reverberando alguma sensação ali, saiba lidar com aquela sensação. Porque daí não adianta reclamar, eu tô com medo, não consigo dormir. Mas você se colocou lá, criatura. A gente se coloca nas situações, depois a gente reclama por que aquilo está acontecendo. Então, isso é a gente assumir responsabilidade pelas nossas escolhas, por aquilo que a gente faz, né? Músicas também, a gente não tem ideia do quanto as frequências do som modificam o nosso estado de vibração, né? Então, assim, também, né, uma outra dica que fica, escolha que tipo de música você escuta, né? Quando você ouve aquela música, que tipo de sensação que você tem? Tem músicas que isso, né, se chama inclusive mensagens subliminares, inclusive em televisão, em filmes, em propagandas, isso é muito comum. Nas próprias músicas que a gente escuta, nós precisamos perceber o que é que elas nos causam, tá? Tem músicas que nos trazem uma sensação de muita alegria, de muita felicidade, muito bem-estar. Tem músicas que têm vibrações que já trazem uma energia de densidade, de melancolia, de tristeza, de angústia, de sofrimento. Poxa, e às vezes pode ser sim na letra da música, mas às vezes é só naquela batida, só naquele som que fica,
nos causa uma sensação que pode gerar dor, que pode inclusive conectar com um gatilho de alguma coisa que a gente já tem internamente e a gente fica naquele sofrimento. Então, o que é isso? É a gente, como se diz, acordar para a vida, acordar para tudo aquilo que a gente recebe de influências. Nós já estamos falando de más influências, então más influências não é só de pessoas, não! É a má influência do conteúdo que a gente acessa nas redes sociais, é a má influência do conteúdo que a gente assiste através da televisão, as más influências que a gente ouve através da nossa audição, né? A própria má influência a gente pode trazer daí vários aspectos do alimento que a gente consome, o quanto aquilo vai influenciar no funcionamento do meu organismo, das minhas capacidades cognitivas, o quanto aquilo faz bem para mim e quanto aquilo faz mal. Então, as más influências não estão só nas pessoas que eu me conecto, nas pessoas que eu convivo, nos lugares que eu vou. Sim, isso influencia bastante, mas também está no tipo de escolhas que eu faço e que vão alimentando dentro de mim processos que estão aqui, né? Então, ter essa consciência expande um pouco o nosso ponto de vista sobre o todo, né? E é bem importante que a gente fique com isso gravado aqui, que eu só me conecto com más influências porque dentro de mim já tem algo que faz com que eu me conecte, né? Seja com pessoas, enfim, alguma coisa aqui dentro de mim me conecta, né? Então, por exemplo, se eu só como besteira o dia todo, né? Só coisas que não são saudáveis, digamos assim, né? Só alimentos processados e tudo mais. Poxa, o porquê que eu só como aquilo? Será que tem uma má influência aqui dentro de mim da gula, que tá meio desequilibrado? Será que para mim a comida é um gatilho que me faz saciar ou alimentar ou lidar com alguma ansiedade que eu não tô sabendo lidar? Será que eu tô comendo só porcaria porque eu tenho preguiça de cozinhar e essa preguiça que faz com que eu procrastine, que eu processe melhor os alimentos? Qual que é a influência dentro de mim que está gerando esse comportamento, que está gerando um processo pior para mim? Então vai muito além, sabe? Às vezes a gente fala algumas coisas de maneira muito superficial, mas a gente precisa, com o grau de consciência que a gente já tem aqui, aprofundar. E quando a gente aprofunda, a gente vai trazendo mais luz, mais lucidez. E já que a gente estava falando de consciência, a nossa consciência vai ficando mais expandida, né? Então, isso é muito, muito interessante dentro dessa percepção sobre as más influências, tá? E é isso mesmo, né, Tânia? A gente alimenta a nossa alma com coisas boas que a gente escolhe, que a gente vê, que a gente ouve. Então, nós colocamos para dentro, absorvemos, né, aquilo que nós escolhemos nos conectar, né? E nós colocamos para fora, influenciamos o outro também, de acordo com aquilo que a gente tem aqui dentro. Então, é sempre um movimento contínuo, de dentro para fora, de fora para dentro. Aí vai de nós, vai de cada um de nós ter essa consciência para fazer escolhas cada vez mais assertivas, sabendo que a gente vai fazer escolhas bem desequilibradas, vamos fazer escolhas que a gente vai se arrepender, a gente vai ser má influência sim, somos más influências em muitos momentos, mas em muitos momentos nós também somos boas influências, né? Então que a partir das nossas escolhas, a partir dos caminhos que nós desejamos trilhar, a partir daquilo que a gente deseja fazer, a gente seja cada vez mais boas influências e nos conectemos cada vez mais com boas influências, tá? Seja para nós mesmos, seja para as pessoas que estão no entorno, seja para o legado que a gente vai deixando, e é assim que é, tá? Mas isso precisa acontecer de maneira consciente. Beleza? Então, essa foi a nossa live livre de hoje, né? Se tiverem mais algum comentário, mais alguma pergunta, mais alguma situação que vocês desejarem trazer, esse é o momento para isso, né? Eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês também as reflexões que eu vou tendo internamente, porque assim a gente vai gerando valor, a gente vai gerando expansão de consciência em conjunto e a gente vai crescendo todos, cada qual à sua maneira, cada qual do seu jeito, sendo sementinhas do bem aí pelo mundo, tá? Então, obrigada pela presença de quem esteve aqui comigo, obrigada pelas interações, vai ficar disponível, então vocês podem acessar quando desejarem, podem também compartilhar com quem vocês sentem que esse tipo de assunto pode fazer sentido, tá? Eu também vou deixar disponível lá no YouTube e também no Spotify para ouvir em formato de podcast, tá bom? Então, um grande beijo para todo mundo, uma excelente semana, uma excelente terça-feira, fiquem com Deus. E qualquer coisa é só me chamar. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!